Olá, mais uma vez estou aqui no Telesaúde, compartilhando nesse momento o tema com vocês sobre noções sobre terapia de contenção induzida, TCI. Eu sou Luciana Protasi, sou pesquisadora do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAIS, da UFRN. Aqui está, nesse primeiro slide está o meu contato. Quem quiser tirar alguma dúvida, trocar alguma ideia, pedir alguma referência, algum artigo, fazer comentários em geral, ou mesmo fazer sobre essa web, ou mesmo fazer sugestões sobre temas que possam ser, que podem não ter sido abordados aqui no Telesaúde, fiquem à vontade para fazer por esse e-mail, assim como também existe o serviço de teleconsultoria do Telesaúde, só que nesse caso é apenas para os profissionais que são cadastrados na atenção primária à saúde. Na web de hoje, nós vamos contemplar esse conteúdo que está exposto aqui na tela para vocês. O histórico da TCI, evidências científicas, o protocolo da técnica, como funciona, e a finalidade da TCI, um direcionamento para a sua aplicação. Vamos lá, então. A terapia de contenção induzida, TCI, como se vê normalmente nos estudos ou já em alguns livros, ela é mais conhecida por esse nome, mas eu trouxe aqui para vocês também esse outro termo e outra sigla que vocês podem encontrar, que é TRIN, que no caso aí faz referência à terapia de indução e restrição do movimento. Então, vocês podem encontrar também com essa outra nomenclatura, embora que ela vem caindo cada vez mais. O que vem se usando mesmo é TCI. Fazendo um histórico da TCI para poder situar vocês, principalmente aquelas pessoas que ainda não ouviram falar ou não conhecem sobre a técnica, né? Então, a terapia de contenção induzida, ela é uma técnica de reabilitação criada por Eduardo Talde, nos Estados Unidos, em 1960. Ela foi desenvolvida com a finalidade de aumentar o uso do membro superior acometido de pacientes com hemiparesia. E, no caso, quando começou a hemiparesia, pós-AVC, pós-acidente vascular cerebral. Atualmente, ela também é utilizada em crianças com paralisia cerebral, ou mesmo indivíduos, adultos, em pacientes com sequela de traumatismo crânioencefálico e também outras patologias do sistema nervoso central. Patologias, condições de saúde que gerem casos de hemiparesia, porque esse é um dos critérios para usar a técnica, hemiparesia. Lembro também que para crianças já se tem um protocolo adaptado, né, com as pequenas variações, digamos assim, para a estimulação em crianças. Aqui no Brasil existe um grupo, né, chamado de Contenção Induzida Terapia de Reabilitação, que ele foi criado em 2008 por 2 fisioterapeutas e um terapeuta ocupacional. Elas passaram pelo treinamento com os idealizadores dessa técnica, da TCI, e montaram o grupo aqui. Esse site, aqui é o site delas, do grupo, né, www.contençãoinduzida.com.br, e lá vocês podem encontrar informações de maneira geral sobre a técnica, o seu histórico, algumas referências, indicações, e mesmo a agenda de cursos de treinamentos que elas fazem, né, por todo o país. Então, esclarecendo a TCI, né, vamos ter noções, de maneira geral, sobre essa técnica. Ela é uma técnica de tratamento definida pelos criadores como um potente método de recuperação mas vai ser que uso do mentado e incorporado sofre um AVC, que ele fica com um quadro de hemiparesia, o que é que acontece? Ele vai ter uma tendência
né, após esse processo patológico, após essa lesão, de usar mais. E aí, não só o membro superior, mas como todo o seu lado. Mas aqui estamos o lado parético, o seu lado sem força, o seu hemicorpo sem força, eles tendem a deixar em desuso, pela falta de força que existe no momento, pela falta de sensibilidade, que pode acontecer também, déficit de sensibilidade. Algumas pessoas ficam com déficits perceptivos também, negligência, e isso tende a se agravar. E aí, com isso, a ideia foi estimular o lado parético, esse lado que fica em desuso, para fazer com que esses membros superiores encontrem seu reequilíbrio em termos de uso, digamos assim. Então, o lado superior, o membro superior, dito sadio, ele vai ser mais restrito, para não ser tão usado, para que assim o indivíduo passe a usar mais o seu lado, né, o seu membro superior parético, porque esse membro superior parético está precisando de estímulos, está precisando de força, de atividades, etc. Essa restauração da força motora, ela é atribuída a uma reorganização cortical uso-dependente, que interrompe um processo cíclico chamado não uso aprendido. Bom, gente, diante disso que eu falei, o que é que acontece? Após o AVC, o indivíduo, o sujeito, ele tem uma tendência a não usar mais ou usar bem menos aquele membro superior parético, né? O que vai fazer com que esse membro superior fique cada vez mais debilitado, digamos assim, o córtex cerebral relacionado a ele vai ficando mais inativo ou hipoativo, digamos assim, porque pela lesão que teve e também por não estar sendo usado, né, por um não uso aprendido com aquilo ali. E é esse ciclo que a TCI pretende quebrar, né, não permitir que esse membro superior parético entre nesse ciclo do não uso aprendido. As evidências que se tem, elas aparecem já desde antes, estamos em 2018, em 2004, em 2002, eu trouxe essas mais antigas, não é que não existem evidências atuais, obviamente que existem, vocês podem encontrar na literatura, mas para mostrar para vocês que as evidências, elas já vêm acontecendo há muito tempo, porque às vezes algumas pessoas acham que a TCI é uma técnica nova, como se tivesse surgido há 3, 5 anos, 4, não, ela está muito mais tempo. Só que aos poucos é que as evidências elas vão chegando cada vez mais e tomando uma amplitude maior. Então, sabe-se que as alterações no padrão de atividade cerebral e aumento da área de representação cortical do membro superior parético acometido pelo AVC, após a TCI, ela ocorre. Então, a TCI realmente estimula esse padrão de atividade cerebral, esse aumento da representação cortical, que está relacionado com o membro superior parético. Em 2002, já sabia que estudo de neuroimagem já estava mostrando que a resposta de uma região cortical, de um músculo na mão, que foi elucidado ali por ressonância magnética, é quase o dobro depois da TCI em pacientes hemiparéticos, comparando o pré-tratamento. Então, através de ressonância magnética, em 2002, né, esse estudo publicado em 2002, percebeu-se que o músculo da mão, daquela mão parética, ele passou a ser quase o dobro, né, da sua representação cortical ali, após o uso da TCI, ou seja, a TCI realmente estimula o uso, né, desse membro superior parético. E qual é a finalidade dela, né? Então, a TCI, ela visa recuperar a função do membro superior
parético de pacientes com sequelas motoras de lesões encefálicas adquiridas, que aí, no caso, vocês vão encontrar bem mais estudos, ou mesmo citado ali no caso de AVC, porque a maioria dos casos de hemiparesia são de AVC, pela prevalência dessa condição de saúde, e porque foi com AVC que também que a TCI começou a ser estudada. Então, por meio de treinamento intensivo, que é o que ocorre, e o uso de uma restrição, que pode ser uma luva, como, por exemplo, essa daqui da figura, ou uma tipoia, no membro superior não parético, ou seja, no membro superior sadio, dito sadio, durante 90% do dia. Então, gente, não confundam. O membro que vai ser restrito, o membro que vai ser restringindo, vai ser, digamos, imobilizado, né, imobilizado por completo, vai ser o membro superior sadio, para que o indivíduo use o membro superior parético. Então, para se estabelecer o protocolo da TCI, tem basicamente 3 princípios que precisam estar inseridos na técnica para se considerar que se fez uma terapia de contenção induzida. Primeiro, é o treino de tarefa orientada. Esse treino de tarefa orientado, né, ele é um treino intensivo, né, que se faz com esses pacientes no período da TCI, com repetição do membro superior mais acometido, ou seja, com repetição do membro superior parético, repetição dessas atividades, durante 6 horas por dia, por 2 semanas consecutivas, em torno de 14 dias, mais ou menos como se faz no protocolo original. Isso aí, no protocolo, é chamado de shape e task practice. Então, se faz um treino intensivo com o membro superior parético, com atividades direcionadas, né, por 6 horas por dia durante 2 semanas. Em paralelo, a restrição do membro superior menos afetado, do membro superior sadio, do membro, vamos repetir. Em paralelo, há uma restrição do membro superior menos afetado, ou seja, do membro superior sadio, durante 90% das horas, acordado no período de tratamento, porque enquanto ele está dormindo, ele não fica com a imobilização, e durante o período que está acordado, é 90% do tempo que o membro superior sadio fica restrito, porque tem aqueles momentos de banho e outras atividades que precisa estar livre, né? E, em terceiro, engloba os métodos comportamentais. Os métodos comportamentais, aí eu tenho o quê? Um reforço de adesão por parte do paciente, destinado a transferir os ganhos do ambiente clínico para o mundo real. Por que é importante esses métodos comportamentais? A terapia de contenção induzida, ela visa essa mudança de comportamento, essa mudança de padrão motor. Então, a ideia dela também é o que foi aplicado no ambiente, no serviço de saúde, no ambiente ambulatorial, digamos assim, ele seja transferido, né, pela transferência da aprendizagem, para o ambiente domiciliar, para o dia a dia do paciente. Mesmo ele ficando 6 horas lá no ambulatório, digamos, fazendo essas atividades orientadas. Mas se nos outros momentos em casa, ele ficar com o membro superior sadio restrito e não usar o membro parético, isso, a TCI pode não surtir os efeitos que se espera. Então, a ideia dos métodos comportamentais é reforçar essa adesão mesmo à terapia como um todo. Então, o protocolo dela envolve o seguinte, aqui eu vou mostrar para vocês o protocolo dito como protocolo original, certo? Só que já existem alguns estudos com adaptações desses protocolos para poder torná-lo viável para outras situações, devido a rotinas diferenciadas dos serviços de saúde, devido vaga mesmo em serviços de saúde, adaptações para domicílio também já vem acontecendo, já vem estudos mostrando isso. Então, nesse protocolo original, primeiro, a TCI ela é uma técnica individual, né? Ela não é feita em grupo, ela é individual. Ela envolve 2 semanas consecutivas, dias corridos, entrando aí também o fim de semana, com 6 horas diárias de prática supervisionada, né, do
treino orientado, a prática supervisionada, chamada de Shape Procedures, e o Task Practice, que faltou um C aqui, desculpa, que são as atividades funcionais de 15 a 30 minutos para cada atividade funcional, com uso de restrição durante 90% do dia, restrição do membro sadio, e a realização do pacote de transferência, que consiste no contrato comportamental. O pacote de transferência, aquela adesão que é que o paciente, quando ele não está sob a supervisão do terapeuta ocupacional ou do fisioterapeuta, ele está no seu domicílio, ele está nos outros ambientes, também tentando fazer com que esse membro superior parético trabalhe. Há uma aplicação diária da avaliação MAL, é a sigla do MAL aqui, Mock to Active Log, e prática de exercícios domiciliares. Então, todo dia, o terapeuta faz a reavaliação, digamos assim, por esse protocolo MAL. O que é esse protocolo? O protocolo MAL é um protocolo de avaliação para a função do membro superior, de maneira quantitativa e de maneira qualitativa, baseada em atividades funcionais, em atividades do dia a dia, ok? Então, existe a aplicação dele. É através desse protocolo, que se acompanha a evolução na TCI, a evolução do paciente. E a prática de exercícios domiciliares, porque quando o paciente não está sob a supervisão do terapeuta, realizando aquelas atividades de maneira direcionada, ele fica realizando em casa algumas tarefas que foram passadas para ele. Não é ficar solto, não é ele ficar aleatório, tentando fazer o que ele quer, ou outras horas não tentando. Ele tem algumas tarefas de casa. Tem se mostrado eficaz em estudos envolvendo populações com AVC, como eu falei, traumatismo crânioencefálico, paralisia cerebral, e em estudos que envolvam técnicas de imagem para comprovar reorganização cortical. É o que já vem apresentando nos estudos. Então, o treino de tarefa orientada, onde o movimento ele é organizado em torno do objetivo motor e comportamental, ele é realizado de maneira repetitiva e intensiva. Isso aqui também é um dos grandes diferenciais da TCI. Além da restrição, que é o que chama atenção primeiro, do membro superior sadio, é o fato de o treino de tarefa, a realização de tarefas funcionais, ela ser realizada, esse treino ser realizado de maneira intensiva e repetitiva. As tarefas propostas, elas são ajustadas segundo as necessidades e objetivos de cada paciente, proporcionando a solução ativa de problemas e a adaptação às alterações ambientais, que juntamente com o conhecimento do resultado, somam alguns dos principais conceitos da aprendizagem motora e tornam assim o protocolo individualizado. As tarefas que você vai propor como terapeuta para o paciente João, não é necessariamente as mesmas tarefas que você vai propor para a paciente Maria, né? Eles todos vão passar pela base do protocolo, que é um treinamento intensivo, repetitivo, de tarefas orientadas, métodos comportamentais, mas as tarefas, elas são diferenciadas. A aplicação dos métodos para reforço de adesão, também chamado de métodos para transferência, métodos comportamentais, é realizada durante o protocolo da TCI e inclui procedimentos que são usados frequentemente em intervenções comportamentais para modificação de hábitos. Isso aqui se faz interessante. Modificar hábitos do paciente, tornar o paciente mais ativo, tornar o membro superior dele mais ativo. E não é mais ativo lá, só durante a terapia, enquanto o terapeuta está do lado. É mais ativa, mudanças de hábito dele ao longo do dia, do todo o seu dia. No protocolo original, criado por Taube, os métodos propostos são o contrato formal de comprometimento para uso da luva, ou tipoia, né, embora que a luva ela vem sendo mais usada, uma lista de tarefas para casa, que são as tarefas que vão sendo direcionadas pelo terapeuta para ele realizar em casa, e um diário de casa para ele ir anotando ou com a ajuda de alguém, as tarefas que ele conseguiu realizar, as que ele não conseguiu, o que é que teve de diferente. Aqui eu trouxe para vocês esse vídeo de um sujeito pós-AVC, um hemiparético, realizando uma das atividades em ambiente ambulatorial, mas atividades que poderiam também ser realizadas em casa, baseado nos princípios da TCI.
com ele não foi aplicada a TCI por completo, porque no serviço não tinha disponibilidade de se fazer 14 dias seguidos, nem e nem a quantidade de horas como exige o protocolo original, que são 6 horas. Já tem estudos mais atuais que adaptaram isso para 3 horas, para 2 horas. Então, assim, e vem mostrando, sim, resultados. Alguns até diminuem o tempo de horas por dia e aumenta a quantidade de dias. Mas a ideia aqui foi usar esses princípios, essa ideia, e fazer com ele, sim, um diário de casa, para algumas atividades que foram direcionadas para casa, e ele trazer para nós, nos mostrar, entrar em contato via telefone, do que é que ele estava conseguindo realizar, da atividade que ele não estava conseguindo, qual era a dificuldade, e também ter o estímulo por parte do terapeuta para ele continuar tentando, né, não largar a técnica no meio do caminho, digamos assim. Aqui vocês podem observar o uso de uma luva preta no membro superior sadio, que no caso dele é o membro superior direito. Essa luva, na verdade, aqui, é uma luva como fosse luva de frio, para frio, uma luva aquecida, né? A ideia aqui, esse tipo de luva terminava aqui não sendo impeditiva, mas era um paciente com cognição normal, era um paciente muito colaborativo, então, como a gente não tinha no serviço uma outra luva no momento, então usou-se essa que é uma forma dele lembrar que ele não poderia usar o membro superior sadio, apenas o membro superior parético. A ideia é que se coloque uma luva, como aquela da figura que foi mostrada aqui, por exemplo, como essa, que seja uma luva realmente mais impeditiva, né? Até os dedos ele não tem a divisão. E nessa que a gente usou aqui, os dedos têm a divisão. Uma outra forma também de imobilização, de restrição, desculpa, que a técnica permite, é o uso da tipóia nesse membro superior sadio. Porém, ela é menos indicada. Por quê? Porque quando eu coloco uma tipóia no paciente, aqui no membro superior sadio, eu também estou comprometendo de alguma forma o equilíbrio dele. Então, o paciente que faça deambulação, ou mesmo que tenha principalmente uma deambulação precária, pode comprometer o equilíbrio dele. E a ideia não é essa, a ideia é apenas restringir o membro superior sadio, ok? Então, vamos lá. Então, aqui foi pedido para o paciente com membro superior parético beber água. Prestem atenção que esse copo é um copo pequeno, é um copo descartável, né? Então, é um copo que tem tendência a amassar se o paciente não controla a sua força de preensão, né? Esse dia aqui já era em torno da sexta ou sétimo dia com ele, com a TCI, foi um paciente também que apresentou boa evolução, estava numa fase subaguda após a lesão, certo? E aí ele já estava conseguindo beber a água sem derramar. No início, ele amassava um pouco o copo, ou quando a água já estava acabando no copo, quando ele levando até a boca, ele derramava um pouco. Nessa situação aqui, isso já não estava mais acontecendo. Aqui é o mesmo paciente, agora uma outra atividade, uma atividade de torres, também com objetos descartáveis, certo? Então, que poderiam amassar. Então, ele tinha aí que desempilhar, né, um por um, desfazendo, digamos, a torre de um lado e fazendo a torre do outro lado, né? Prestem atenção que, como ele ainda está no protocolo, né, ele ainda está em processo de evolução, ele consegue fazer atividade com o membro superior parético, porém, ele ainda tem uma compensação de tronco, né? Ele tende a jogar o tronco para frente, fazer uma pequena rotação, e mesmo em hiperlordose lombar, porque o movimento de ombro dele ainda é um movimento que ainda está mais deficitário, e que precisa ser trabalhado também. E é isso que a gente vai ajustando para esse tipo de coisa que a gente vai ajustando para cada atividade ao longo da terapia, dos dias de terapia. Mas a obediência em relação ao membro superior sadio não ser usado
Está acontecendo. Esse membro superior sadio poderia ficar aqui embaixo, na perna dele, como foi. A gente preferiu aí colocar em cima da mesa para, a priori, ele começar o movimento de maneira mais alinhada, alinhado, né? Só com sua postura mais alinhada. E assim, ele conseguiu, né, empilhar novamente, tirar de um local, desfazer uma pilha de copos, fazer uma outra pilha de copos, e os ajustes que precisam ainda ser modificados vão sendo feitos ao longo do tempo. Aqui, para mostrar para vocês, aqui são fotos, não vídeos, algumas situações de tarefas que podem ser diversificadas, né, para o uso da TCI. Aqui em cima, no caso de criança, uma criança com paralisia cerebral, as imobilizações, as restrições, desculpa, com criança, elas não são só apenas as luvas, porque às vezes elas querem tirar, em alguns casos, muitos casos, assim, uma restrição mais fechada nesse membro superior sadio, para que ela mesmo tentando, até porque a criança nem sempre tem a consciência, né, a colaboração que um adulto pode ter, mesmo que ela tente usar o membro superior sadio, a restrição realmente não permita. Então, aqui ela está treinando com um encaixe de pinos, né, numa base. Essa outra, a figura de baixo, aqui da esquerda, essa mulher, ela está treinando a escrita com o membro superior parético. Aqui em cima, o indivíduo ele está treinando um empilhamento também, fazendo torres com cones, com pequenos cones em várias posições. E aqui embaixo já a atividade de colocar água no copo, com a atividade funcional, né, bem direcionado para o dia a dia do paciente, inclusive até que uma garrafa maior, né. Então, quais são os benefícios observados que os estudos já mostram, né, até então? Aqui eu fiz umas citações tiradas de alguns estudos que vem mostrando, já trazendo resultados. Então, já se sabe, já tem estudos que mostram que há uma redução da espasticidade desse membro superior parético, né, e concomitantemente uma diminuição do padrão flexor, porque a espasticidade pós-AVC, que é a maioria dos casos aqui, ela está no membro superior, ela está no padrão flexor. No momento em que esse membro superior, ele passou a ser mais ativo, saiu do ciclo do desuso aprendido, e ele está sendo cada vez mais estimulado para as atividades, há um controle melhor dessa espasticidade e uma diminuição, consequentemente, desse padrão flexor. Há também uma melhora e aprimoramento dos movimentos desse membro, um aumento do uso do membro superior parético fora do ambiente ambulatorial. Olhe como aqui é importante aquele terceiro item do protocolo, que são os métodos comportamentais. Eu não quero que o meu paciente melhore apenas no ambiente ambulatorial, apenas no ambiente em que está sendo aplicada a técnica com ele. Eu quero que ele leve isso para o seu dia a dia dele. É isso que o paciente quer, a transferência da aprendizagem. Eu não quero usar bem o membro superior só na clínica, ou no hospital, ou na UBS, ou onde ele esteja sendo tratado, supervisionado pelo terapeuta. Ele precisa que isso se reflita no dia a dia dele. E há uma melhora das reações de equilíbrio e de proteção. Obviamente, se esse membro superior começa a ser mais usado, ele começa a ser mais ativo, ele traz uma melhora em termos de função motora, ele passa a ter melhores reações de equilíbrio e proteção. E efeito adverso? O que é que se pode ter como efeito adverso da terapia de contenção induzida? Será que existe algum problema em relação a isso? Ela pode trazer algum problema? Então, os estudos até então não mostram efeito colateral, efeito adverso, não. O que pode acontecer, às vezes, é não adesão do paciente, um paciente não conseguir se envolver por completo com a técnica e deixar de fazer após alguns dias,
ou não ter adesão completa àquele método comportamental, ao diário de casa. Então, na terapia na estimulação com o terapeuta, ele tem uma boa adesão, mas em casa, quando ele está no seu dia a dia, ou mesmo no trabalho, os que trabalham, ele não consegue levar isso além. E mesmo porque vai também na personalidade, da determinação de cada indivíduo, disso mexer, digamos assim, com a autoestima dele, por não conseguir fazer determinados padrões ainda, né? E aí ele não evoluir porque não teve adesão ao protocolo completo. E aí é interessante isso aqui, eu diria crucial, a elegibilidade dos pacientes para o uso da TCI. Será que qualquer paciente hemiparético pós-AVC, paralisia cerebral, traumatismo crânioencefálico, ou mesmo uma outra condição de saúde que gera hemiparesia, será que é qualquer paciente que pode fazer uso da TCI, que seja elegível para fazer o uso dessa técnica? Então, o protocolo direciona o seguinte, que para a seleção de pacientes, para o uso da TCI, esses pacientes, eles devem ser hemiparéticos, que apresentem pelo menos 20 graus de extensão ativa de punho e 10 graus de extensão ativa de cada dedo. Estas são, digamos assim, as condições para ele ser elegível para a técnica. Se ele ainda não tem isso, independente dele estar numa fase aguda, subaguda ou crônica após o AVC, se ele ainda não tem essas condições, ele ainda não é elegível para a TCI. Ele pode trabalhar, ele deve trabalhar esse membro superior e as outras condições dele com outros métodos e técnicas que se tenha na fisioterapia, na terapia ocupacional, na reabilitação, porém, quando ele chegar nessas condições, ele pode passar a usar o protocolo da TCI. Então, como é que ficariam esses pacientes mais comprometidos? Os pacientes mais comprometidos, que não são elegíveis para a técnica, eles têm que trabalhar, como eu falei anteriormente, de outras maneiras, para que em algum momento ele chegue, de preferência o mais rápido possível, na possibilidade de usar a TCI e aí ter o seu uso do membro superior parético otimizado mais ainda. Aqui é o exemplo que eu mostrei para vocês da tipóia, que na verdade que serve de imobilização para o membro superior sadio, que ela parece um pouco tipo de tipóia que imobiliza por problemas de ombro, tipo de tipóia que às vezes usa para o caso de um ombro hemiplégico, mesmo no AVC. Mas quando o paciente deambula, isso compromete um pouco o equilíbrio, por isso a preferência pela luva. Porque quando está com a luva e o paciente vai deambular, o membro superior sadio, ele fica livre. Então, ele ficando livre, ele pode, durante a marcha, fazer a oscilação de braços e melhorar o seu equilíbrio. Outros fatores que podem ser impeditivos para a TCI. Então, quais são eles? Pessoas com dor significativa em seu membro. Aquele indivíduo que possui muita dor no membro, ele não vai ter condições de realizar a TCI. Exemplo, tem pacientes pós-AVC que eles desenvolvem o que a gente chama de ombro hemiplégico, ou mesmo uma subluxação de ombro. Então, e isso pode trazer muita dor para o paciente, né? E com isso, algumas mobilizações, alguns movimentos nesse membro parético, eles são mais dificultosos e eles passam a ser mais doloridos. Então, a ideia é que isso seja tratado, essa dor seja minimizada, seja debelada, para poder aí ele passar a ter, né, passar a ser elegível para a TCI. Pessoas que são capazes de seguir instruções, isso aqui é importantíssimo, gente. Pessoas que
tenham déficits cognitivos, que não compreendam alguns comandos, que não consigam seguir alguns comandos, que precisem de muitos reforços de uma outra pessoa do lado, ou seja, às vezes ele consegue seguir algum comando e outras vezes não, são fatores que podem impedir a TCI por completo. Pode, é necessariamente um fator de não uso da TCI? Não. Você tem que ver as condições e a aplicabilidade para esse indivíduo, né? A adaptação que você pode fazer, mas de maneira geral, não são pacientes, são fatores que realmente dificultam muito ou mesmo chegam a impedir o uso da TCI. Lembrem-se que eles precisam daquele trato comportamental, precisam ter adesão para o seu dia a dia, eles precisam estar num policiamento constante para o não uso do membro sadio e para o uso do membro parético, eles precisam estar toda hora se mantendo ativo, eles precisam obedecer os comandos durante a prática supervisionada pelos terapeutas, e eles precisam realizar em casa as práticas que foram direcionadas para ele. Um outro ponto impeditivo pode ser a fadiga excessiva, né? O indivíduo, ele, principalmente se ele ainda estiver numa fase mais aguda ou subaguda, ele pode estar descondicionado, né? Ele pode estar muito debilitado pela amplitude e pela extensão que aconteceu esse AVC dele, traumatismo crânioencefálico e etc. E ele ainda não conseguir fazer terapias, e aí não seria nem só a TCI, fazer terapias que visem um treinamento intensivo, que visem uma prática muito intensiva de atividades, como o treino repetitivo de tarefa orientada, é um dos princípios da TCI. Então, não tem como a gente minimizar essas atividades, fazer poucas atividades com ele. Se eu fizer poucas atividades com ele, eu deixo de estar usando os princípios que são da TCI, né? Então, paciente que sente, né, fadiga excessiva, isso fica difícil. Pessoas com fraqueza bilateral. Isto é interessante. Por exemplo, eu posso ter um indivíduo que já sofreu mais de um AVC, ou mesmo que sofreu um AVC bilateral. Tem um hemicorpo dele que está mais comprometido que o outro, mas ambos estão fracos. Ambos estão comprometidos, ambos podem estar com dificuldade de tônus, né, com o tônus deficitário, até mesmo de sensibilidade e percepção. Então, é difícil aplicar a técnica nesses pacientes, porque você teria que imobilizar o lado menos fraco, digamos assim, né? Porque ele não chega a ser forte, ele não é sadio, ele é menos fraco. E para o outro ser estimulado. Mas isso pode chegar ao ponto de ser impeditivo para a realização dele no dia a dia, das atividades dele seguir uma vida normal. Então, assim, por isso que os critérios de elegibilidade são importantes para o paciente, porque a ideia é que ele trabalhe o membro superior parético. A ideia não é que a gente mobilize o membro sadio e ele não possa fazer mais nada, né? Que seja, ele vai ter dificuldade, porque esse membro parético ele precisa ser estimulado, mas tem que ser dentro de uma realidade possível. Aqui, eu trouxe para vocês esse estudo de 2015, certo? Interessante, onde ele fala sobre a reabilitação pós-AVC, e a questão aí é que ele mostra a importância da neuroplasticidade, né? E do processo de integração sensório-motora. Então, é um estudo bem interessante, ele aborda aí a TCI, e ele mostra a importância dessa neuroplasticidade. O que ele traz aí de valor, de maior valor, que eu chamei atenção aqui nessa web. Em pacientes com hemiparesia, que é o que a gente vem discutindo, um treino intenso da mão parética, com restrição da mão saudável, pode levar a uma diminuição na gravidade da paresia. Ou seja, isso é o princípio da TCI, um treino intensivo da mão parética com restrição da saudável. Então, isso diminui a paresia da mão ou do membro superior parético.
E com isso também traz significativas mudanças na atividade sináptica no córtex ipsilateral. Então, o mapeamento, digamos assim, né, as sinapses, elas são fortalecidas, elas são modificadas no córtex ipsilateral, ou seja, aquele córtex que ficou aparentemente sadio, não que ficou comprometido. Este caráter plástico do cérebro humano, ou seja, essa neuroplasticidade que o disponibiliza para a aprendizagem ao longo da vida. A neuroplasticidade que é fundamental, né, para essas mudanças, essa recuperação pós-lesão. E nós temos que lembrar que a neuroplasticidade, ela é induzida pelo exercício. Ela é induzida pela terapia baseada em exercícios, ela é induzida por esse tipo de estimulação. Né? É enfatizado que a reabilitação ela deve continuar até a melhora do objetivo. Então, até que o indivíduo possa alcançar aquele objetivo que foi traçado no início, né, os seus exercícios, a sua reabilitação, a sua estimulação, ela deve continuar. A questão da ativação pós-AVC do hemisfério sadio, do hemisfério ipsilateral, ela é ambígua do ponto de vista da neuroplasticidade. Por quê? Porque, em contraste com a visão atual, em que o prognóstico para a recuperação é menos favorável quando a atividade cortical no hemisfério cerebral é aumentada. O que é que eles estão querendo dizer aí? Que, na verdade, é assim, eu tenho a TCI, ele pode aumentar a atividade do meu córtex ipsilateral, só que o ipsilateral é o córtex meu que ficou sadio após a lesão. E o córtex que foi lesionado, ele sim precisa ter sua atividade aumentada. Ele é o correspondente direto para esse membro superior parético. Então, estudos com estimulação magnética transcraniana e ressonância magnética funcional, que é aquela que é feita, que é avaliada durante o momento de alguma atividade, eles demonstraram aumentos na ativação de ambos os hemisférios pós-AVC. Então, na verdade, com a TCI, com esse estímulo do superior parético, o que é estimulado não é apenas o ipsilateral, ambos os hemisférios corticais, eles são estimulados, eles têm uma mudança no seu mapeamento, no intuito de encontrar o equilíbrio entre eles e devolver o movimento. Assim, as possibilidades técnicas dos métodos atuais de estudo da organização estrutural e funcional do cérebro estão significativamente à frente de seu emprego real no aumento da eficácia da reabilitação. Então, a gente precisa evoluir ainda nesse sentido. Então, gente, era isso que eu ia passar para vocês. Aqui estão algumas referências, né? Uma boa parte, a maioria delas que eu coloquei aqui é em português, também tem a sua versão em inglês. Tem muitos outros estudos, eu tentei colocar aqui nas referências. Eu tenho outros também, que se vocês quiserem, podem me enviar e-mail, meu contato. Está aqui, está no primeiro slide também. Podem me enviar e-mail que eu passo para vocês alguns artigos mais atuais, artigos em inglês, artigos mais complexos, mas a priori eu quis deixar aqui artigos mais básicos, porque eles delineiam como se dá a terapia de contenção induzida, cada um coloca um pouco, e os resultados que eles vêm apresentando, né, com isso. Lembro também de vocês explorarem, né, a plataforma Telesaúde, não só para assistir, fazer atualizações através dessas web palestras, mas também serviços de teleconsultorias e outros mais que podem enriquecer, né, as capacitações e atualizações de vocês. Até breve.